Alô você, eu sou o pastor Cláudio Gama, estou começando agora mais um Conversando com Gama. Seja bem-vindo ao Conversando com Gama. Hoje eu estou recebendo com muita honra, com um prazer extraordinário, uma pessoa muito especial. Primeiramente para mim, depois para a Igreja Evangélica Brasileira e para o Reino de Deus. Essa pessoa tem feito a diferença, tem contribuído de forma exemplar, afinca, produtiva e de uma forma qualificada para a expansão do Reino de Deus. Ela é pregadora, ela é escritora, ela é cantora, ela é compositora, ela é autora de novelas radiofônicas, serva de Deus e uma pessoa extraordinária. Eu estou me referindo a um dos maiores ícones da Igreja Evangélica Brasileira, tanto ministerialmente falando, quanto na área musical evangélica ou cristã. E eu recebo hoje no Conversando com Gama, com muito prazer, a pastora e a cantora Léia Mendonça. Pastora, seja bem-vindo e saiba que tu és um presente que Deus está me dando hoje, estando participando aqui comigo no Conversando com Gama. Bem-vinda. Bem, eu fico muito feliz de estar aqui, né? Você é uma pessoa muito especial na minha vida, no meu ministério. É um amigo muito presente e sempre bem preparado na palavra, né? Aquela pessoa que fala conosco, nos apresenta com tanto carinho, né? A gente vê carinho puro da sua parte para comigo e eu me sinto assim lisonjeada, graças a Deus por te conhecer. Obrigado, pastora Léia. Como eu vos disse, de coração, a Igreja Evangélica Brasileira agradece aos céus pela sua vida, pela sua existência, pelo seu dom, pelo seu ministério, por tudo aquilo que a irmã tem contribuído no Reino de Deus. E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje com a pastora e cantora Léia Mendonça. A pastora Léia Mendonça é uma pessoa que tem um ministério consolidado e eu costumo dizer, fazer um conceito dela, que a Léia Mendonça é um trono móvel de adoração ao Senhor. Amo ouvir porque isso. A pastora Léia Mendonça, ela não canta simplesmente no púlpito. A vida dela já é um estilo de adoração ao Senhor. E por onde ela tem passado, só tem deixado rastro de luz. E hoje a gente vai estar conversando sobre justamente seu chamado, seu ministério, esse romper de barreiras para hoje a senhora ser totalmente reconhecida, valorizada e credenciada pela Igreja Brasileira com um ministério tão produtivo e tão exemplar. Baseado nisto, eu quero perguntar à senhora, porque a senhora, a gente que acompanha... Posso abrir um parêntese? Me chama de você? Me sinto assim tão velha, né? Então tá bom. Não, você. Tá bom. Senhora não, você. Maravilha. Então, pastora Léia Mendonça, quando você sentiu ou entendeu que tinha um chamado de Deus para doar a sua vida ao Evangelho de Cristo? Eu nasci num lar evangélico, nasci na Assembleia de Deus, filha e neta de pastores, minha avó dirigente de círculo de oração. Então você imagina que eu já fui criada nesse meio, né? Eu fui gerada e foi gerado dentro de mim uma paixão por Cristo. Eu sei que Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador desde que eu era pequenininha. Com 7 anos eu fiz a minha primeira música. Com 9 anos eu já tocava acordeon na igreja. E
cantava, fazia dueto com a minha irmã, participava de peças de teatro, fazia monólogos, diálogos. Então, eu sempre envolvida na igreja. No domingo, meus pais passavam o dia todo na igreja. Ia para a escola dominical, ficava na igreja, almoçava na igreja, ajudava a limpar a igreja e quando chegava de noite, estava a gente lá fazendo a obra. Então, eu sempre estive nesse meio, mas chegou um momento em que Deus me levou para um ministério mais específico. Porque, na verdade, eu gostava muito de cantar, de reger coral, de tocar teclado na igreja, né? Que eu era pianista da minha igreja. Então, eu estava indo até que eu me inscrevi num festival de música e ganhei esse festival. E daí em diante, o organizador do festival gravou um LP conosco e eu fui ser o carro-chefe do LP. A minha música deu título ao LP. Daí eu fiquei 6 anos no Altos Louvores, esse grupo maravilhoso, do qual eu sou fundadora junto com o falecido Edivaldo Novaes, até que eu saí, porque viver de banda, viver com banda, participar de banda é muito difícil, é muito complicado, né? Você tem que se adequar ao horário de todo mundo. A gente marcava ensaio para as 2 horas, começava às 6, e aí eu era novinha de casada, eu já estava grávida, e aquilo não estava legal para mim. Aí eu saí para ficar só na igreja. Mas aí é que eu entendi que Deus tinha me chamado para um ministério específico. Aí eu fui chamada pela MK para integrar o seu cast de cantores. E estou lá há 27 anos. Então, meu chamado se deu no meio do meu trabalhar. Porque tem gente que às vezes não faz nada para Deus e quer saber qual é o chamado. Eu nunca estive preocupada com o chamado. Eu vou ser muito sincera. O meu chamado. Eu nunca estive preocupada com isso. Eu sempre estive no meio do povo trabalhando. E Deus me pensou, né? E me trouxe para uma gravadora que me abençoa até hoje. Maravilha, maravilha. Então a Leia Mendonça nasceu no meio do fogo pentecostal. Ô, glória! Sou do fogo, né? Só que quando eu conheci um homem chamado Sérgio, maravilhoso, o meu Richard Guerre, homem lindíssimo, poderoso, ele era novo convertido na Batista. Então, ou eu fico na Assembleia sozinha, ou eu vou para a Batista para ficar com ele, porque ir para a Assembleia ele não se adequou. Então, eu fui para a Batista e lá eu me casei com ele e hoje nós somos pastores da Igreja Batista Nova Jerusalém. É interessante você está falando sobre isso, nascer no fogo pentecostal. Mas eu sou batista renovada. E hoje está pastoreando uma igreja batista e foi casar com um homem batista para consolidar a fé desta pessoa. E hoje a gente vê um casamento totalmente consolidado, harmonioso. Glória a Deus. E o pastor Sérgio, a gente percebe o zelo, o amor, o carinho, aquele cuidado de esposo que a Bíblia ensina em sua vida. Então a pergunta é, como que a senhora caminha, ou você caminha com tanta facilidade entre o ambiente pentecostal, o ambiente tradicional e a gente percebe a sua postura agradando as 2 linhas evangélicas, onde não há nenhum tipo de contradição, não há nenhum ferimento. Qual é a habilidade para tramitar nesses 2 viés? É saber se comportar no lugar onde você foi convidado. Eu canto em presbiteriana, batista tradicional, igrejas que quando você entra, você ouve a agulha cair. E eles têm isso como reverência. E eu respeito. Eu vou numa igreja que é, entre aspas, né? Porque a palavra não se é mais falada, né? O tal do reteté. Falaram que não é para usar essa palavra. O que a gente fala no lugar de reteté, pastor Cláudio? O movimento do fogo, né? Tem igrejas que você vai que é da porta ao altar,
o movimento direto. E eu sei me comportar nesses lugares. Então, lá na minha agenda, nós temos uma ficha. E ali naquela ficha, eu procuro saber como é a igreja, se ela é tradicional, se ela é renovada, se ela é neopentecostal, se ela é pentecostal de raiz. Eu procuro saber tudo, se usa brinco, se não usa, se usa cordão, calça comprida, porque eu não quero subir ao altar para ofender, agredir aquele que vai me ouvir. Senão eu já fecho, eu tranco o ouvido dele para mim, né? Então, eu acredito que você saber transitar, se comunicar, se relacionar com todo tipo de gente. E é por isso que eu me sinto muito bem sucedida nessa área. E justamente o seu comportamento é um comportamento até ensinado pelo apóstolo Paulo, quando Paulo dizia que ele se fazia de fraco para ganhar os fracos e de forte para ganhar os fortes. É justamente essa mentalidade. E saber que quando estamos sendo convidados, somos apenas um convidado e devemos respeitar. Convidado. Por isso que eu digo que a irmã, por onde tem passado, só tem deixado rastro de luz. Glória a Deus. Porque... E feito amizade com todos os pastores. É verdade isso. E a gente percebe o quanto os pastores não só admiram os seus louvores, mas como admiram e respeitam a pessoa Léia Mendonça. Se tornam meus amigos. Já fui cantar na sua igreja, maravilhoso, né? E a hora que ele me chamar, eu estou pronta a atender. É uma grande honra. Agora, pastora, a senhora exerce o ministério do louvor, da música, mas exerce o ministério pastoral. A senhora não somente canta, mas também prega. Além de pregar e cantar, pastoreia juntamente com o pastor Sérgio. Aí eu te pergunto, em um ambiente que predomina um ministério masculino, houve algum conflito da irmã em quebrar esse paradigma de um ministério considerado totalmente masculino e hoje a senhora exerce com tanta facilidade, com tanto respeito? Houve algum conflito nessa transposição do seu ministério feminino para num ambiente que é totalmente masculino? Hoje, a mulher, ela tem todo espaço em todas as igrejas. Mas eu comecei o meu ministério itinerante em 1984. Então, eu sou de um tempo que os pastores não aceitavam mulher no altar. Não aceitava que mulher pregasse, não aceitava que mulher se destacasse. Então, eu vou contar mas passei vários momentos difíceis nesse ambiente, entre aspas, machista, que sempre existiu nos tempos passados, nas igrejas, principalmente nas pentecostais. Eu cheguei numa igreja, ali eu já era pastora. Você pensa a luta que eu travei com o meu pastor presidente quando ele disse que Deus não deixou ele dormir, porque Deus queria me levantar como pastora e o meu marido como pastor na igreja da qual nós éramos dirigentes, que era só uma congregação. Deus disse para o meu pastor que ele deveria dar autonomia para a nossa igreja e nos ordenar pastores. Foi um conflito para mim, porque eu sou de um tempo que as igrejas não aceitavam mulheres. E os homens, com aquelas cadeiras todas no altar, todos de terno, mulher não sentava ali. Mulher não era digna. Então eu cheguei numa igreja já com o título de pastora e o pastor disse para mim: irmã, sente aí embaixo, porque aqui nós não consideramos mulheres pastoras. E falou isso no púlpito, no microfone. Aquilo era para me abater. Eu fui ali para cantar, que eu não poderia jamais pregar na igreja dele, porque eu não era digna. Aquilo me trouxe uma tristeza muito grande, mas Jesus não deixou eu me abater, né? Eu disse para ele: pastor, eu sento em qualquer lugar, né? Porque aqui eu quero ser só uma adoradora. Eu quero só cantar, adorar a Deus com a igreja. Onde o senhor quer que eu sente? Sente aí. Assim, grosso, curto e grosso. Eu sentei, chegou na minha hora de cantar. Humanamente falando, você vai para o altar com vergonha, tímida,
né? Vai falar o quê? Vai estimular, motivar a igreja? Como? Você até esquece os versículos, você esquece tudo, né? Então, naquele dia, foi um dia em que eu adorei a Deus com lágrima nos olhos, porque eu acho que eu não merecia aquilo, nem eu e nem ninguém. E aquele homem ali que foi separado por Deus, eu não vou duvidar, né? Ele não pode matar as pessoas assim. Então, ele serviu de exemplo para mim. Eu não quero ser como ele. Eu quero amar todo mundo, né? Criança, jovem, adolescente, homens, mulheres, anciãos. Na nossa igreja a gente tem oportunidade para ancião. Tem igreja aí que não dá mais. Ancião foi colocado de lado, sabe? São coisas que eu mantenho esse jeitinho de ser, né? Que eu via no meu pai, no meu avô. Meu avô era daquele que agarrava todo mundo, abraçava, né? Meu pai, por várias vezes, em vez da igreja dele, que ele era o vice, mas o pastor presidente era rude. Se a pessoa pecasse, riscava do rol de membros, excluía e proibia que se falasse com essa pessoa. Quer dizer, jogava assim no braço de Satanás. Eu era adolescente, eu achava aquilo horrível. O que meu pai fazia? Meu pai ia, abraçava, sabe? Meu pai conversava. Quantos jovens que deram trabalho. E o meu pai ia na casa, abraçava, conversava. E hoje a maioria deles é pastor, sabe? Então eu preferi aprender com o meu avô, com o meu pai, com esses pastores amorosos, do que com esses que estão no altar e acham que são donos da verdade, que são donos da igreja e que podem manipular a Bíblia. E eu não vejo Jesus nesses homens, entendeu? Olha o que a pastora Leia Mendonça está... Estou sendo muito dura? Não, a senhora está sendo autêntica, e justamente o que eu estou falando aqui, a sua autenticidade, talvez a irmã não esteja percebendo, mas a senhora fez uma declaração importantíssima, desconstruindo uma série de comportamentos e mostrando também a veracidade do seu ministério. A senhora fez uma declaração inédita aqui para os nossos admiradores, porque hoje a gente vive num contexto social dentro do mundo evangélico que muitos e muitas estão se fazendo pastoras, que não é o teu caso. Não partiu de ti, não foi uma opção, não foi uma falta de espaço, não foi falta de agenda, não foi um mecanismo para ganhar dinheiro. Não foi. Teve um líder, teve um sacerdote que viu isso, tanto na irmã quanto no seu esposo. Olha o exemplo, por isso que o ministério é consolidado. Que exemplo de vida no ministério para aqueles que pretende iniciar algo ou cumprir o seu chamado. Eu só vou abrir um parêntese aqui, pastor Cláudio. Eu sou cantora, né? E o inbox do meu Instagram chove de homossexuais chorando porque eles não conseguem largar a prática, mas eles querem Jesus. São homossexuais que têm ministério, gostam de cantar, pregam bem, mas estão agarrados porque estão presos. Ainda não foram libertos. Como é que eu trato um homem desse? Como é que eu trato uma lésbica dessa? Com amor. Duvido que Jesus escorraçaria um homossexual, como eu já vi lideranças escorraçarem o homossexual. A gente não admite a prática. A Bíblia é contra, mas ali tem um indivíduo sofrendo. Eu não estou falando de um homossexual abusado, militante, que quer empurrar o que ele está fazendo na gente, que ele está fazendo, goela abaixo da gente. Não é esse que eu estou falando. Eu estou falando daquele que está lá, pastora, ora por mim. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu ajudo. E converso com eles, entendeu? Porque eu acho que Jesus faria a mesma coisa. É interessante essa colocação da irmã, essa habilidade, essa sensibilidade de saber distinguir o indivíduo da prática. Isso.
Olha, e já já a gente vai tratar dessa temática aqui. Nós estamos recebendo hoje, no Conversando com Gama, esta excepcional pessoa, cantora, pastora, escritora, esposa, mãe, um exemplo de vida, a pastora Léa Mendonça. Esse primeiro bloco tem sido impactante, mas vem mais aí. E ela encerrou esse bloco tratando de um tema que já já a gente vai estar trabalhando isso de mais a fundo e mostrando aí o pensamento da pastora Léa Mendonça em relação a essa temática tão real diante dos nossos dias. E você que deseja fazer parte da família do Ministério do Pastor Cláudio Gama, é possível. Basta você se inscrever no canal do Pastor Cláudio Gama, apertar o sininho, fazer um like e você, juntamente com seus amigos, seus familiares, estará integrado ao Ministério do Pastor Cláudio Gama. Vocês sempre são bem-vindos. Pastora Léa Mendonça, que bom, que bom. Como disse, a senhora está aqui marcando esse momento e nos agraciando aqui com sua sabedoria e com a sua pessoa. A senhora já tocou neste assunto de menosprezo e de abuso. A senhora contou aí o momento que a senhora foi menosprezada por ser pastora. De repente, se chega lá só com o título de cantora, seria endeusada. Endeusada. Mas o título gerou constrangimento, né? Tudo aqui. Além desse menosprezo, a senhora já se sentiu abusada em algum ambiente ou por alguma pessoa por exercer o seu ministério pastoral e até mesmo por pastores que se sentem concorrente da senhora e vê a irmã prosperando e ele patinando sem sair do lugar? Ai, pastor Cláudio, olha, eu assim, me sentir agredida, abusada, eu não lembro de ter acontecido comigo, mas já estive em programações onde eu era uma das pregadoras e no mesmo evento tinham homens que são grandes pregadores, né? E que eu fui colocado no pior horário, para o pior público, porque eu era mulher, porque eu não tinha uma palavra como essas pessoas. Mas aí Deus foi me ensinando que talvez Estevão, ele não era tão considerado como Pedro, né? Como João. Mas quando esse homem morreu, o céu se colocou de pé para recebê-lo. Então tem pessoas na terra que são ovacionadas, porque têm uma boa oratória, porque são eloquentes, porque já conhecem a mente do povo, sabe como manipular, porque a gente sabe que nem tudo é unção e é graça. Hoje em dia, o que mais tem aí é coaching, ensinando você a ser você, ensinando você a ser grande, a ensinar você que você pode, que você é. Tá cheio de gente assim. Eu conhecia pessoas que eram mais humildes, mas que hoje elas estão dizendo, eu posso, eu sou, eu quero, eu faço. Por quê? É bonito fazer isso com a pessoa? É muito bonito, mas tem que tomar cuidado. Porque no altar a autoridade máxima é o Espírito Santo. Então, se eu começo a criar técnicas para poder atrair, para poder me mostrar, né? E eu acabo esquecendo do Espírito Santo, eu não oro, eu não dependo mais dele, eu não dependo porque eu tenho as táticas, porque eu já tenho a experiência,
Eu acho isso horrível, eu acho isso terrível, isso me causa asco, isso me causa náuseas, entendeu? Quando eu estou numa programação com um tipo desse de pregador. Eu fico péssima, entendeu? Quando eu estou numa programação onde eu canto e eu prego, ali tá tudo comigo e eu me conheço, eu sei como é que eu sou, eu vou tomar cuidado para falar com as pessoas, não estou me exaltando aqui não, mas são 37 anos de ministério, eu estou 37 anos na estrada, 27 anos na MK e 10 anos vivendo assim no Altos Louvores, no Rosa de Saron, né? Aquele período em que eu não era muito conhecida. Quando eu fui para uma gravadora grande, eles me fizeram conhecidos fonograficamente, né? Como que se fala? Como cantora, mas isso tudo com Deus na minha frente, entendeu? Agora, quando eu vou cantar, que você é o pregador, eu bebo dos mananciais espirituais, né? Eu bebo porque eu te conheço no particular. Eu não te conheço só no altar, né? Que legal. Mas tem pessoas, eu não estou falando mal de ninguém aqui, porque eu não estou expondo nomes, mas tem pessoas que quando eu vou para cantar e a pessoa vai para pregar e elas já chegam lá, sabe? Teve uma que disse assim, vocês me chamaram aqui, mas vocês não sabem o tamanho do meu quilate. Aquilo foi de uma agressão ao público, que quando ele falou isso, ele perdeu o público. Pregou bem? Muito bem. Gritou bastante? Gritou. Mostrou seus conhecimentos? Mostrou, mas não conquistou. Porque ele já veio dizendo, se vocês soubessem o tamanho do meu quilate, a minha oferta seria muito maior. A pessoa parece que, sabe... E é interessante... Eu me sinto agredida dessa forma. Dessa forma. Dessa forma, me sinto. Tá, eu não quero invadir a sua privacidade, mas sinaliza que abuso verbal, abuso moral, por ser mulher e exercer o ministério, isso já fez parte da história da sua vida? Já. Hoje não mais, porque os tempos mudaram. Hoje, não defendendo o feminismo, porque eu sou antifeminista, mas defendendo que Deus sempre teve a mulher num bom lugar, sabe? Só que a mulher, ela tem o lugar dela. Ela vai brilhar se ela estiver no lugar dela. Esse é um dos temas que a gente já vai trabalhar aqui com a pastora Leia Mendonça. E, pastora, a senhora se dedicou ao seu ministério, tanto na música quanto pastoral, escrevendo, produzindo livros, compondo, né? Compondo música, escrevendo texto para as novelas evangélicas ser transmitida via rádio. E o seu papel de esposa? Porque há uma compreensão, numa visão de preconceito masculino, que a mulher não pode exercer seu ministério, que ela vai abortar o seu papel de esposa, de mãe, de mulher. E a senhora, quando se dedicou para exercer o seu ministério, em algum momento a senhora sofreu oposição da sua família ou do seu esposo, achando que a senhora iria abandonar a família? Jamais. Por quê? Porque ele veio comigo. Meu marido está comigo desde o festival. Ele é o meu maior incentivador. Por algumas humilhações que eu passei, hoje eu entendo que não foram humilhações, mas era falta de preparo. Eu não tinha um preparo para poder estar numa gravadora de alto nível como é a minha gravadora MK, né? Então, por conta disso, pessoas mais preparadas foram chegando, e eu sou também uma das precursoras na gravadora MK, mas foram entrando pessoas com mais preparo vocal, preparo
performático. E eu fui ficando para trás, porque eu pensava que ser cantora era só ter unção. E um dia eu falei isso para minha gravadora. Eu disse assim, mas eu tenho unção. E eles disseram para mim, unção é muito bonito, mas não vende CD. E não vende mesmo, porque você vê um monte de irmãozinho aí que canta maravilhosamente, o céu se move, mas não move o comércio, não move as pessoas que querem ouvir uma mensagem mais direcionada. E foi difícil eu entender isso, mas eu entendi. E aí eu fui me preparar, fiz aula de canto, eu fiz toda como é que se fala? Um curso de oratória para poder me comunicar melhor. E daí para frente, pastor, imagina, eu saí dos 30 mil CDs vendidos para ir para 300, 500 mil de lapada, assim, no início da confecção de um CD, chegando a disco de ouro, disco de platina, concorrendo a Grammy Latino, fui para Las Vegas, sabe? A coisa cresceu. Por quê? Porque eu me preparei. Às vezes a gente pensa que para fazer a obra de Deus basta cantar, né? Que o ouvido de Deus é ouvido de pinico, que a pessoa canta desafinado, mas é para Deus. Eu não penso assim hoje, mas antigamente eu pensava. Por que meu casamento e minha família não ruíram? Primeiro, porque meu marido veio junto comigo desde o início. Meus filhos sempre estiveram comigo e eu não trabalhei sozinha. Eu nunca quis honra só para mim. Eu trazia meus filhos junto, eu trazia meu marido junto. É para viajar? Não viajo sozinha, viajo só com ele. Se ele não pode ir comigo, minha filha vai comigo, sabe? Os meus projetos são compartilhados com ele, o meu dinheiro é compartilhado com ele, o dele é compartilhado comigo. Lá em casa não tem uma conta para cada um, é conta conjunta. Lá em casa não tem os meus projetos e os projetos dele não são os nossos projetos. E olha que eu não vim de uma família assim. Eu vim de uma família de pais separados que depois de tanta experiência com Deus e os golpes que levaram dentro da igreja, acabaram se afastando da igreja e o afastamento da igreja trouxe um problema tão grande para o meu pai e minha mãe que eles se separaram. Então, dos meus 14 anos até os meus 40 anos, eles estavam separados, inimigos debaixo do mesmo teto. Eu vivendo aquela realidade, mas tentando produzir outra. Quem faz isso? É Deus. Aí eu encontro um homem que foi criado numa família onde a mulher e o marido vivem uma vida comum. A mulher respeita o marido como governo da casa, o marido respeita a mulher como a videira frutífera no centro da casa. Eu aprendi isso com ele. Foi ele que me ensinou, mas não foi com blá, 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 não. Foi com atitudes, sabe? Esse homem é marido de verdade, ele é muito presente. Mas houve uma parte, um momento da minha vida, que as portas escancararam. As agendas estouraram. Era cada dia num estado diferente. Então, eu e meu marido viajávamos e os meus filhos ficaram um pouco para trás. Minha filha reagiu, dizendo, mãe, estou saindo da igreja. Ela arranjou um namorado que era do espiritismo. Acabou comigo. Ali foi uma maneira de Deus dizer para mim, puxa o freio de mão. Porque não é porque todas as portas estão abertas que você vai entrar em todas elas. Você precisa ter consciência para saber em qual delas você vai entrar para não perder a família, porque não vale a pena chegar lá na frente e para ganhar o troféu e perder a família. Não vale. Deus falou isso comigo, pastor. Aí foi quando eu dei uma parada para poder cuidar da minha filha, que ela não saiu da igreja para ir para baderna. Não, ela saiu da igreja porque se apaixonou por um rapaz que deu atenção para ela. Só que esse rapaz era do espiritismo. Aquilo acabou comigo. Fiquei 3 dias sem conseguir orar. Eu só me jogava no chão e chorava. Aí foi quando veio a música. Em teu nome eu curei, no teu nome vidas restaurei. Quem estava em guerra era eu saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas aí eu entendi que não era o inimigo, era o próprio Deus chamando a minha atenção para minha casa. Hoje, só para você ter uma ideia, minha filha se casou com esse rapaz.
Ela voltou para os trabalhos da igreja, ele se converteu, a mãe, os irmãos, todos passaram pelas águas servindo ao Senhor. Deus transformou o meu azar em sorte, a minha tristeza em alegria, porque ele via sinceridade no meu coração. Eu perdi a mão, eu perdi o tom no caminho, perdi. Não posso falar de ninguém. Eu perdi o tom, mas se tem uma coisa que eu tenho que agradecer a Deus, é que ele fez eu encontrar minha família de novo. Hoje estão servindo ao Senhor, meus filhos, meus genros, minha nora, meus irmãos, meus sobrinhos, está tudo na igreja lá comigo servindo ao Senhor. Interessante que quem te ver no púlpito ou nos palcos cantando, define... Esta é a Mulher Maravilha. E as moças, as mulheres, eu quero ser igual a Léa Mendonça. E elas são. E elas são iguais a mim. Eu sou igual a elas, com as mesmas lutas, com os mesmos erros, com as mesmas debilidades. A diferença é que eu tô no rumo. Eu estou me deixando levar pelo Senhor. Teve sonhos meus que eu não pude realizar. Por quê? Porque se eu realizasse, eu perderia a minha família. E eu preferi a família. E vou preferir, sempre. Certíssimo. Porque as pessoas olham para, no caso da senhora, que é uma pessoa de projeção, que Deus honrou, que Deus colocou na mídia. A senhora está nas revistas, está nos jornais, está na rádio, está na televisão. Está no coração de Deus e está na boca do povo. Oh, glória. Então, o mundo chama isso de sucesso. E vê a irmã se apresentando em um show aí para 50, 70 mil pessoas, aí eu olhei lá de baixo, eu quero ser igual a ela. Mas não sabe das dores, não sabe dos traumas, não sabe dos problemas. Da estrada que eu está levando. E é interessante que a irmã está falando de 37 anos. Não são 37 dias, não são 37 meses, não são 37 horas. E a gente percebe um diferencial. Quantos vieram pós a senhora nesses 37 anos como um cometa, que com uma música explodiu. E essa pessoa desapareceu. E a senhora estar aí. 2. E eu nunca explodi. A minha linha a minha caminhada é retilínea, né? Nivelada. E outro detalhe, eu já participei de vários eventos com a irmã. Eu nunca percebi a irmã entrando dentro da igreja evocando atração. Chamar a atenção para si mesmo, para se tornar aquele show popular, aquele glamour popular. A senhora sempre chega discreta, bem tranquila, familiarizada, cumprimentando todo mundo com uma humildade. Aí eu te faço essa pergunta. Qual é esse segredo de manter esse nível? É a primeira pergunta. Segundo, como administrar a fama que Deus lhe deu? Olha, eu acho que muitos de nós erram porque tinham um perfil quando Deus escolheu. E depois que estava naquele ambiente que todos gostariam de estar, ele começa a mudar. Se começa a mudar, pode ter certeza que vai perder a atração de Deus. Porque Deus te escolheu porque você era daquele jeito. Eu vejo cada pregador aí, prega muito. Aí eu vou ver o passado delas, quando Deus as escolheu, não parecem mais as mesmas pessoas. Elas mudaram o semblante, mudaram o biotipo, mudaram a maneira de se vestir, mudaram a maneira de falar. O olhar ficou altivo, a sobrancelha circunflexo, o cílio de camela, mudou. Está no púlpito, está pregando, está atraindo um monte de gente, mas eu não sei se está atraindo mais o Senhor. Esse é meu maior medo,
é de ter sido escolhida por causa de um detalhe da minha vida e eu vou mudar exatamente esse detalhe. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a atenção daquele que me escolheu por causa daquele detalhe. E eu acho que isso é um erro. Eu acho que a gente tem que se cuidar, tem que cuidar do cabelo, tem que cuidar da pele, muito creme, muito hidratante, sabe? Massagem, pode colocar uns frisados no cabelo, pode colocar uma tinta no cabelo, não sou contra nada disso, pode botar um cordãozinho, sabe? Um brinquinho, mas não muda a tua essência. Não muda. Não começa a achar que você é a melhor. Né? Eu não gosto de ouvir, tem uma música aí que diz assim: Deus vai acender a luz do palco para te fazer brilhar. Que esse Deus não tem outra coisa para fazer, não? Vai acender luz de palco para me fazer brilhar? Aí eu ouço João Batista dizendo que ele cresça, que eu diminua, que eu desapareça. Então, não é demagogia minha. Quem me conhece sabe que eu sou assim, no microfone e fora do microfone. Os membros da minha igreja me conhecem. Eu não gosto de ostentar. Entende? Cinto da Gucci, bolsa da Louis Vuitton. Eu acho isso maravilhoso, mas eu não tenho coragem de dar 5 mil numa bolsa. Eu acho que essa é a mentalidade de todos aqueles que pastoreiam a igreja por vocação. Eu olho para minhas ovelhas precisando de sapato. E eu com uma bolsa de 5, eu não consigo. Então quem olha para mim pode perguntar: você não pode comprar? Posso comprar. Eu posso comprar uma BMW. Eu posso comprar uma bolsa de Louis Vuitton. Um dia eu fui nos Estados Unidos, eu fui cantar lá. Aí depois os pastores levam a gente para fazer compra, né? Aí eles me levaram naquele outlet. Uhum. Cara, quando eu vi uma sandália, que eu sou apaixonada por sandália de pedras. Eu vi aquela sandália, eu falei assim: marido, para agora. Vou comprar aquela sandália. Tô pensando que estava no Brasil. Quando eu cheguei lá, de uma marca Jimmy Choo, a sandália custava $3.000. Sabe quanto que eu ia dar naquela sandália nos dias de hoje? Uns R$12.000, não é isso? Por aí, de 12 a 15 mil aí, fazendo a média do dólar. Teve gente que comprou. 12 a 15 mil. E tinha muita gente lá comprando. Tinha até pregadores comprando. Eu não consigo. Eu também não. Pastor Cláudio, pode me chamar de cafona, de atrasada, de demodê, mas não compro. Isso é o coração de pastor. Não compro. A gente pensa logo naquela senhorinha lá na igreja que ganha um salário mínimo e que vem entregar o dízimo. Olha, tá doido. Você fala: não tem como. Não, Pastor Cláudio, tem pessoas aí do nosso meio que tem 4 guarda-roupas. O seu closet tem 4 guarda-roupas e estantes de muitos sapatos. Se você for na minha casa, você vai encontrar um armário só. O meu closet só tem uma estante de sapatos. Não é porque eu não tenho muita roupa, não é porque eu não tenho muito sapato. É porque quando vai chegando um determinado momento, eu já faço um bazar na minha igreja. E aquilo que eu comprei, de repente, por R$500, vai ser vendido por 20, por R$10. Para abençoar pessoas. As irmãs ficam enlouquecidas com o bazar da minha igreja, porque eu pego minhas bolsas, não são assim da Louis Vuitton, mas são bolsas de marca, são bolsas boas, né? E, menina, mas é fila para comprar no bazar da minha igreja. Aí daqui a pouco eu vejo aquelas irmãs tudo com as roupas toda metida, toda alegre, indo para festas com roupa que eu ia para programação, sabe? Então isso me alegra e eu sei que todas as minhas vitórias vêm disso, porque a Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu passei 2 anos de pandemia sem agenda e não tenho uma conta no vermelho. Poxa, glória a Deus. Um testemunho de fé, um exemplo de vida e uma comprovação que a pastora Leia Mendonça não canta somente no púlpito e não prega em cima do púlpito, mas que a sua vida já é um cântico e uma pregação diária. E já no próximo bloco nós vamos saber
se a pastora Léa Mendonça é candidata a algum cargo político. Já, já. Quero agradecer a você que está aqui conectado comigo no Conversando com Gama. Lembrando a você que você pode fazer parte da família do Ministério do Pastor Cláudio Gama. Você, toda a sua rede de amigos, todos os seus familiares, se inscrevendo no canal do Pastor Cláudio Gama, aqui no YouTube, e apertando o sininho, fazendo o like. Você sabe que juntos somos sempre mais fortes e juntos chegaremos muito mais longe. Pois bem, com muita honra, com muito prazer no coração, eu estou recebendo hoje no Conversando com Gama este ícone da música evangélica, da Igreja Evangélica Brasileira. Ela é cantora, escritora, pastora, é mãe, é esposa e é uma serva exemplar de Jesus Cristo, a pastora e cantora Léa Mendonça. Pois bem, pastora Léa Mendonça, a gente vê hoje o movimento feminista se apresentando em defesa das mulheres. Mas quando a gente vê a proposta e as defesas do movimento feminista comparando com as evidências e com os registros da Bíblia Sagrada, percebemos que o posicionamento e os argumentos do movimento feminista contradizem a palavra de Deus. A senhora que é uma voz ativa no mundo gospel e social, é uma influenciadora, como a senhora define os verdadeiros valores da mulher segundo a Bíblia Sagrada? Olha, eu não vejo a feminista defendendo as mulheres. Porque é mesmo? Não vejo. Feminista não defende mulher. Feminista, ela inconscientemente, ela expõe frustrações, traumas, de repente vividos no lar, quando criança, ou em algum momento da vida, porque elas não defendem mulheres, elas querem agredir os homens, elas querem agredir a sociedade, elas não querem nem direitos iguais, elas querem suplantar o homem. E a gente vê isso. Essas feministas vão para a rua com uma agressividade, tem umas delas que andam só de short, com os peitos à mostra, sem blusa. Elas não depilam a axila, sabe? Elas são capazes, desculpe falar isso aqui, de defecar em praça pública, em cima de cartazes de alguém que ela não gosta. Eu não acho isso bonito e nem feio, eu acho horroroso. E é muito ruim quando eu vejo dentro das igrejas mulheres não defendendo esse feminismo militante, rasgado, mas fazendo com que a mulher se sinta superior ao homem. Que eu já estive em eventos onde a preletora botou o homem lá embaixo e botou a mulher lá em cima. E eu não vejo assim na Bíblia. Eu vejo, eu me guio muito por aquele Salmo 128, que eu sou apaixonada, né? Eu acho que ali Deus define a hierarquia da família. Onde não tem uma hierarquia, pode ter certeza que vai ter uma anarquia. E o que está acontecendo hoje nas famílias, e principalmente dentro das igrejas, porque eu não vou falar lá de fora, lá de fora a gente entende tudo, né? Eles não têm o Senhor, não têm a palavra, é tempo de ignorância. Mas dentro da igreja, o que nós vemos são mulheres suplantando seus maridos e, me desculpe, e os homens estão cedendo lugar para elas. Porque a mulher só vai ocupar o lugar do homem porque o lugar está vazio. Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, a Bíblia diz no Salmo 128, feliz, bem-aventurado, o homem que é o provedor, é o governo, é o amante, é o que ama, é o que provê para a esposa
e para os filhos. Olha a figura desse homem. Um homem maravilhoso, um homem que uma mulher arria os 4 pneus, não é o homem bonitinho, da pelinha bonitinha, da sobrancelha feita, das unhas pintadas, do botox, que agora tá cheio de homem de botox. É mesmo? O quê? Um monte de botox, né? Ninguém mais quer ser careca. Tá todo mundo lá fazendo implante. Eu não sou contra nada disso. Eu acho que o homem tem que se cuidar. Eu acho até que o homem tem que depilar as aquecidas. Eu acho que o homem tem que se depilar, entendeu? Não é aquele homem das cavernas de antigamente, né? Aquele homem horroroso, todo cabeludo, todo peludo. Não, o homem tem que se cuidar. Mas uma coisa que o homem não pode deixar é de ser admirado pela sua esposa. Mulher vai pra cama, desculpe falar isso aqui, vai pra cama com o homem que ela admira e não com o homem que é belo, que é bonito, né? E aí vem o segundo versículo que diz: e a sua esposa? Aí é que eu acho bonito. Ela é como videira frutífera no centro ou nos lados da sua casa. O que quer dizer centro e lateral? Centro, sustentabilidade. Lateral, né? Cercando como muralha. E a mulher, o nome adjutora no grego significa muralha ao redor. Não é o homem que protege a casa, não é o homem que cuida, que edifica a casa, é a mulher. Muralha, ela cerca, ela não deixa qualquer piriguete entrar na casa dela e sentar na cama dela. Na minha casa, não, meu filho. Nenhuma mulher entra no meu quarto e senta na minha cama e tem autorização para falar do meu marido. Ai, seu marido não liga para você, seu marido não lembra nem do aniversário da tua mãe, que já teve casamento que se foi desfeito por causa disso. Então, como é que eu vejo a mulher? A mulher na edificação, trabalhando não subalternamente, mas como aquela que acompanha a missão. Submissão, ela não está sob o homem, ela está sob a missão. As pessoas não entendem isso. Ela não é uma escrava do homem, ela não foi tirada dos pés, mas da costela, do lado muralha, entende? E os filhos, onde é que ficam esses filhos? Aí o versículo 3 diz: eles estão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Rebento da oliveira significa prosperidade, tipologicamente. Então, um pai que se posiciona como governo, a mãe que se posiciona como auxiliadora, aquela que protege a casa, aquela que edifica a educação dos filhos, qual é o resultado dos filhos? Prosperidade. São como flechas nas aljavas dos pais, sabe? São herança do Senhor. Filho nunca é mau. O filho, ele só não foi bem educado. É minha maneira de ver a família. Interessante. É a minha maneira de ver a mulher no contexto bíblico e social. E é interessante que a mulher, ela é um ser extraordinário. É um ser extraordinário. Eu costumo dizer que a mulher, ela é uma reprodução divina do Espírito Santo. Sim, eu também concordo. Se a mulher, ela entendesse isso, e na forma familiar, a senhora pontuou muito bem, porque o valor de um homem é proporcional ao valor que ele dá à esposa ou uma mulher. Nossa, muito forte. O relacionamento de um homem com a mulher é proporcional a um relacionamento com Deus. Em que sentido? Porque quando o texto que a senhora citou aí de João Batista, quanto mais a gente trabalha para que Deus venha crescer e ser exaltado em nós, mais Deus nos promove. Quanto mais a gente trabalha para valorizar, exaltar, honrar a esposa e a mulher, mais valores são agregados em nós. É o casamento. É o casamento. Isso é importantíssimo. E a senhora falou muito bem. Levanta uma bandeira feminista onde elas mesmas estão abortando valores que estão intrínsecos nelas, que se elas cultivassem esses valores,
teria uma influência muito maior, porque a mulher, vamos dizer, é a materialização de um projeto de amor de Deus para o homem. E a mulher, ela é o remédio de Deus para o homem. Porque foi a forma... Em todos os sentidos, em todos os sentidos, porque foi na mulher que Deus encontrou a solução para curar a solidão do homem. Meu Deus, e o homem não é... O homem só tem sentido, biologicamente falando, sociologicamente falando, familiarmente, emocionalmente falando, o homem só tem sentido acompanhado de uma mulher. É verdade. E pastor, é interessante, lá que 1 Coríntios 11 diz que a mulher é coroa do marido. Coroa. E o homem é coroa de Deus. Então você vê que a própria palavra, através do apóstolo Paulo, coloca o homem num lugar de honra, né? Mas, embora o homem seja coroa de Deus e a mulher seja coroa do homem, então vamos fazer uma ilustração aqui na mente? Ó, o homem, Deus, a coroa fica onde? Na cabeça. Na cabeça. O homem. E onde é que fica a coroa do homem? Na mulher. Então, olha onde Deus botou a mulher. Numa posição totalmente... Ela se parece mais com Deus do que o próprio homem. Ela gera filhos. É verdade. Ela edifica, ela educa. Ela faz o que Deus fez. Ela faz o que o Espírito Santo faz. Ela faz o que Jesus fez. Ela protege filho, né? É como a coruja que... Ela acha os filhos dela tão bonitos que ela disse assim, ó, se vocês encontrarem meus filhotes, aí são os filhotes mais bonitos que tem aqui na selva. Aí o inimigo encontrou uns filhotes feiosos, comeu e depois disse para ela, falou assim, você matou meus filhos. Não, você disse que teus filhos eram os mais bonitos e eu comi os mais feios. Entendeu? Então a mulher é assim, ela não quer saber se o filho é feio, se é desobediente, ela ama. Não, o coração, o amor de uma mulher, de uma mãe, é um amor totalmente divino. É um amor totalmente divino. A ponto de Deus dizer assim, se uma mãe for capaz de esquecer do seu filho, eu não me esquecerei. Então, se as mulheres, concluindo, se as mulheres entendessem realmente o seu papel, a bandeira que ela levantasse, que levantaria seria uma bandeira totalmente... diferente do que elas estão tentando conquistar por meio defender por meio do movimento feminista. Horrível, esse movimento é degradante. E depois, se olhar mesmo um detalhe, se a gente for analisar mesmo historicamente, essas defesas que o movimento feminista faz, de repente são... valores que a própria mulher por si mesma não considerou e não quis valorizar, porque se abraçasse mesmo os valores, segundo a Bíblia Sagrada, que Deus deu para essas mulheres são um referencial extraordinário. Mas a mulher que é conduzida por Deus, ela é diferente. É diferente. Você vê que quem semeia essas ideias na mente da mulher é Satanás. Isso começou lá com a Eva. Com Eva. Entendeu? Nossa, o que a Eva fez ali foi manipular Adão. E Adão estava meio desligado, né? Dando nome à vaca, à girafa, e não se atentou muito bem, mas ela foi lá e ela conseguiu seduzir. Então você vê que a serpente ela não foi falar com Adão, porque Adão ouviu Deus falar. Adão estava mais propenso a dizer para ela assim, não vou comer, porque ele é mais racional. A mulher é emoção pura. Emoção. Então Satanás sabe como... e com quem mexer, né? E eu não quero parte nenhuma com Satanás. Eu tenho meu temperamento um pouquinho aviltado, eu entendo, já dei muito trabalho pro meu marido, né? Mas eu não largo aquele meu Richard Gere de jeito nenhum e tô me adequando, sabe, a palavra de Deus para servi-lo melhor. Maravilha. E falando em trabalho, falando nesses movimentos, percebe que o seu ministério é um ministério consolidado,
vai chegar aí a 4 décadas e esperamos a 5, 60 décadas, em nome né? de Jesus. Eu quero te ver como a rainha da Inglaterra. Meu Deus, com a saúde dela também, com a saúde dela, chegando nos púlpitos. Porque não o vale... pastor Sérgio te trazendo, vamos ouvir aqui a Léa Mendonça. E eu dando minha sapateada no púlpito. Então, baseado nisso, com seu ministério consolidado e percebendo que isso é notório, as mulheres conquistando espaços na sociedade, nas artes, na televisão. Hoje é comum você ver uma mulher apresentando um telejornal, é comum... Que não era normal, não existia na década de 80. Mulher pilotando não só voos... E caminhoneira, não só voos domésticos, mas voos internacionais, fazendo cirurgias. Então, a mulher, ela está... em espaços, conquistando grandes espaços na sociedade, inclusive em cargos públicos, Aí a pergunta que não quer calar: e a pastora, cantora Léa Mendonça tem no seu projeto de vida a se candidatar a algum cargo público? Não, nunca tive e nunca vou ter. Embora eu tenha recebido convites para ser deputada estadual, deputada federal, já fui convidada algumas vezes, mas não está em mim, né? Eu admiro quem vai. Eu como é que você fala? Eu apoio crente que vai para a política, né? E que faça a diferença lá, o que a gente não tem visto muito, né? A pessoa entra bem intencionado, mas chegando lá, a imagem dos cifrões vai fazendo a cabeça dessas pessoas e começa a escândalo. Por quê? Porque a gente só conhece uma pessoa depois que ela recebe poder, quando ela tem contato com muito dinheiro, né? Infelizmente, nós temos muitos escândalos no meio da política e o nome é cristão. Ainda faz questão de colocar um PR na frente, um PRA na frente, né? O que eu não concordo é pastor na política. Isso eu não consigo concordar, porque eu acho que pastor tem um chamado. Chamado é uma coisa muito única. Eu não posso ser pastor, ser político. E esses pastores, pastora Léa, que entregam a igreja, que são pastores presidentes, que estão ali, tem um rebanho, entrega para se candidatar a um cargo público. O que a senhora me diz sobre isso? Ele coloca a igreja na mão do vice, vai ganhar o dinheiro como pastor e vai ganhar dinheiro como político. Eu não concordo, porque você trabalhando secularmente, um pastor que não é pago pela igreja, um pastor que não recebe salário da igreja e que tenha que trabalhar secularmente, esse homem não pode dar o seu tudo para a igreja como se ele estivesse sendo mantido pela igreja, né? Já é difícil. Você imagina um homem envolvido com política, em defender leis, em criar leis e está no meio dessa corja, que é uma corja doente, corrupta, e eu não sei até que ponto esse indivíduo está influenciando positivamente lá e dando assistência para as suas ovelhas. Agora, embora eu não concorde com pastor na política, eu conheço pelo menos um, que é o pastor Josué Bentson, da Quadrangular de Belém. Ele é um pastor estadual, né? Porque a Quadrangular é dividida em regiões, estado e o Brasil. E ele é um pastor estadual, cuida de várias regionais, é um pastor ganhador de almas. Quando ele não está na igreja, ele está cuidando lá dos ribeirinhos, ele está eu não sei como é que você fala, nas reservas, né? Ele de índios, de indígenas, né? Ele está lá no meio dos ribeirinhos. Então, gente, que obra linda que aquele homem faz. E na igreja cuidando, e está lá na política, porque ele é deputado federal. O filho dele também é federal. Então, ele é um homem que eu faço uma exceção. Embora
eu acho que chamado pastoral é muito único. É único. Eu acho. Eu creio que sim. Maravilha. Então a senhora não aceitaria nem para ser vice-presidente da República? Não. De jeito... Primeiro que eu não tenho jeito para isso. Eu prefiro ficar na internet curtindo quem fala aquilo que eu gostaria de falar. Porque eu gosto mesmo de pregar a palavra. Eu gosto mesmo de ler Bíblia, de me envolver com Bíblia. Eu, para poder ser política, eu não quero ser como esses que são analfabetos, que estão lá fazendo um monte de coisa errada e roubando o dinheiro do povo. Né? Deus nunca falou contigo que tu seria deputada, prefeita, vereadora? Não. Ele falou comigo, sim. Prega a minha palavra. Isso ele me chamou para fazer isso. Então eu faço bem cantar, pregar e pastorear. Não sei se faço tão bem assim, mas eu acho que faço, né? Agora, se me levar para a política, eu não sei nem o que falar. Maravilha. Chamado é chamado. Chamado é chamado. Aí vem depois dizer para mim assim, ai, ó o meu chamado, ó o meu chamado. Como assim? Diz que tem chamado, mas faz todas as outras coisas? Não. Chamado é único. Maravilha. Hoje, rapaz, está palpitante, está fervendo, está muito bom. Estou recebendo hoje aqui escritora, autora, compositora, mãe, esposa, pregadora, cantora, pastora Léia Mendonça. E o tempo já está findando, mas eu quero fazer uma pergunta palpitante, porque a senhora tocou neste assunto. A senhora, a irmã, propriamente dito, você, Léia Mendonça. Vamos fechar bonito, você, tá? Léia Mendonça, com esse ministério consolidado, amada pelo povo brasileiro, pela Igreja Evangélica Brasileira e também de outros países. A irmã, além de ter esse currículo tão fértil, tão rico, a irmã também é mãe. A irmã é mãe. Então, eu te pergunto, qual é o seu parecer ao receber uma notícia que um filho seu optou por caminhos, por um estilo de vida totalmente diferente daquele que a senhora ensinou, com princípios éticos, morais, bíblicos e espirituais? Há alguns anos atrás, eu teria outro procedimento. Eu seria mais radical. Eu seria mais religiosa. Se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. Se não for do jeito que a Bíblia está falando, não é de outro jeito. Eu era assim. Mas quando eu me tornei pastora, que eu comecei a conviver com as mazelas humanas, e quando Deus começou a deixar eu ver as minhas mazelas, eu comecei a mudar. Então eu comecei a estudar mais sobre a pessoa de Jesus. Eu tenho um livro lá em casa que se chama assim, Em Seus Passos, que faria Jesus. Então eu fico pensando, o que Jesus faria nessa situação? E aí eu comecei a olhar como Jesus tratava a prostituta, como Jesus tratava pecador e beberrão. A Bíblia diz assim, veio João Batista que não comia nem bebia. Vocês disseram que ele tinha demônio. Vem agora o Filho do Homem, que senta com pecadores e bebe. Jesus está dizendo ali que ele se identificava, não no pecado, mas com as pessoas. Ele sentava, ele comia, ele bebia com essas pessoas. Eu comecei a ver um Jesus social, que vai a casamento, e que quando falta o vinho, que a gente, como é que se fala? Demoniza tanto, né? Quando acaba o vinho, ele vai para a cozinha e transforma água em vinho, para que a festa não acabasse. E o povo ficou, no mínimo, 7 dias bebendo. E vinho com álcool ou fermentado pela própria fruta, embriaga. E Jesus estava nessa festa.
Jesus nunca foi embora. Quando a mãe disse assim, filho, faz alguma coisa. Mãe, ainda não chegou a minha hora. Mas quando chegou, ele fez um espetáculo. Não deixou a festa acabar. Não deixou aquele povo que estava ávido por vinho ficar sem o vinho. E aí eu comecei a ver que eu fui criada num tempo em que escreveu, não leu, pau comeu, exclusão. Eu sou contra a exclusão. Eu sou terrivelmente contra. A menos que o indivíduo queira bagunçar com o evangelho, né? A menos que aquele indivíduo queira ridicularizar o evangelho, fazer pouco do caso do evangelho, esse tem que ser afastado mesmo. Mas aquele que caiu, a gente vai jogar fora? Vai lançar nos braços de Satanás? Não faço isso nunca. Eu não faço isso. Nem eu, nem meu marido. A gente vai tentar resgatar aquela alma. A Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia diz que o justo vai cair 7 vezes. O que é 7 vezes? Inúmeras. Porque a gente não está de pé, pastor. Nenhum de nós está. A Bíblia diz assim, olha, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. A gente, quando aceita Jesus, a gente é seguro pela mão dele. A gente só está de pé porque ele segurou a gente. Então a gente não é diferente da prostituta, a gente não é diferente do homossexual, a gente não é diferente de ninguém. Por que a gente vai rejeitar essas pessoas? O povo religioso estava tudo com pedra na mão para apedrejar. Jesus falou assim, querem apedrejar? Podem apedrejar, mas apedreja quem não tem pecado. Foi todo mundo embora, porque todo mundo tem. Entende? Então, como é que essa Leia convive, agiria, se o meu filho dissesse, por exemplo, que não quer mais ser da igreja? Se o meu filho, eu sou conservadora, e se o meu filho dissesse, mãe, eu agora sou da esquerda? Isso seria um golpe para mim. Isso seria um golpe para mim, mas eu não o rejeitaria. Eu tenho uma irmã que é lésbica. Você tem? Tenho. Você já disse isso em outras ocasiões? Em pregações. Em pregações. Eu tenho uma irmã que é casada com outra mulher há 22 anos. É mesmo? Olha que eu não sabia disso. Nasceu no Evangelho. Conhece a palavra. Evangelho. Mas é esquerda. E optou pelo lebianismo. E é esquerda. E odeia a Bíblia e odeia crente. E criada no Evangelho. Passada pelas águas. E como que a irmã convive com isso? Amando, trazendo ela para perto. Ela não ia na minha casa, por quê? Porque eu disse que na minha casa não entra bebida. Mas o Espírito Santo falou comigo, como é que você vai trazer sua irmã para perto? A gente é muito racional, a gente é muito letra, mas a letra mata. Só o Espírito vivifica. Mana, vem aqui em casa. Ah, mas aí eu não posso beber. Eu falei assim, traz a sua cerveja. Eu trouxe minha irmã para perto. Como é que eu vou ter oportunidade para falar com ela se eu rejeitar, entre aspas, a esposa dela e a bebida dela? Hoje eu tenho minha irmã. Ela não voltou para Cristo. Ela continua esquerda. Ela é Lula doente. Ela rasgou, tirou todo mundo do Facebook dela que é Bolsonaro. Aí eu fico assim, uma menina que foi criada junto comigo na igreja. E como é que eu vou ganhar ela? Porque a Bíblia diz que eu posso ganhar todo mundo, mas se eu perder minha casa, eu estou pior do que o ímpio. Então, eu parei com isso. Um homossexual, quando vem falar comigo, eu não o rejeito, eu abraço. Quando uma prostituta vem falar comigo, eu não rejeito, eu abraço. Na frente da nossa igreja agora está virando um antro de prostituição. A partir das 9 da noite está cheia de mulher ali, bonita, mulher travesti, tudo ali esperando o homem passar para entrar no carro para fazer um programa. O que a gente faz? A gente passa por ali, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? A gente já sabe o nome deles. A gente leva eles para a igreja. Quando eles não estão trabalhando, entre aspas, eles vão lá na igreja. Então, eu acho que a gente perdeu muita oportunidade de ganhar almas, porque a gente quer gente santa dentro da nossa igreja e não vamos encontrar. É verdade. O Evangelho, o próprio Jesus disse que
os médicos não precisam de são. Exatamente. Não precisam Os são, digo, os são não precisam de de médico. Médico é para os doentes. O evangelho é justamente para essa classe a qual a sociedade não dá valor. Rejeita. Rejeita. Sim. Poxa, que bom. Olha, eu posso dizer que de forma inédita nós estamos aqui recebendo confissões, declarações da pastora Léa Mendonça e de forma autêntica mostrando a sua realidade de vida e o seu posicionamento como cristã em lidar com essas vertentes da sociedade. Essas questões humanas. Essas questões humanas da sociedade, bem lembrado. E declarando aqui que é uma surpresa para mim ter uma irmã biológica que optou pela prática da homossexualidade. Além da autenticidade, mostra a hombridade, a ousadia e, ao mesmo tempo, a solidariedade. E o que é mais importante, a sua habilidade em diferenciar a prática da pessoa. Porque a pessoa jamais poderá ser desprezada, porque o que ela mais carece é de amor. É de amor. É amor. Então você me perguntou, como tratar um filho se ele decidir ir por caminhos que você não ensinou? Eu vou respeitar a escolha dele. O próprio Deus respeita a nossa. Ele não obrigou ninguém a ser crente. Ele não obrigou ninguém a seguir a palavra. Ele disse assim, ó, eu tomo o céu e a terra por testemunha de que coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ó, vou dar um conselho, escolhe a vida. Ele não falou assim, ó, viva a vida. Não, ele disse, escolhe. Ele não vai levar ninguém para o céu obrigado. Verdade. E ele não vai mandar ninguém para o inferno por vingança. É a pessoa que escolhe. É verdade. Então, se o seu filho chegar para você e disser, mãe, eu fui criado no evangelho, mas eu estou optando e vou seguir o meu caminho. Sou homossexual. O que a mãe faz? Vai jogar fora? Filho é herança do Senhor. Ou ele deixou de ser herança porque resolveu ser homossexual. Sabe, a gente tem que entender isso. Ele fez a escolha dele. Qual é o meu papel agora? Orar e amar. Orar e amar. Todo mundo conhece a história da Isla. A história da Isla, sim. Cujo filho se tornou um trans. Assustou o mundo inteiro, porque é um menino que foi criado no evangelho. É filho de pastor, é neto de pastor, é bisneto de pastor, é filho de cantora reconhecida, mulher de compromisso com Deus. E aí ela recebe essa notícia, ela vai fazer o quê? Ela vai abraçar, vai amar, ela vai visitar o filho que é casado com outro homem. Isso é papel de mãe. E várias pessoas embaixo escrevendo e dizendo, e você não pode reforçar o comportamento do teu filho. E quem disse que ela está reforçando? Ela está amando, porque o filho é herança e não vai deixar de ser. Um exemplo de mãe, um exemplo de cristã, uma demonstração de solidariedade. E o comportamento dela, do esposo, é o exalar do perfume de Cristo. É exatamente o que Jesus faria. Porque entende que a qualquer momento pode agir ou ter uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É assim que a gente Porque o coração de um ser humano, só Deus viu, o Espírito Santo pode mudar. Você vai agir como religioso, que vai atrás da letra, ou você vai agir como Jesus agiria? Eu tiro meu chapéu para o pastor Odilon e para a cantora Isla. Amar. Eu tiro meu chapéu. Ninguém tem o que falar dela e do marido. Não é ela e o marido, não são eles que estão fazendo escolhas. É o filho deles. Respeite e ore, porque o Deus que a gente serve pode mudar. O que cabe a nós é cobrir o casal de oração, estender o ombro amigo caso precise e dizer de forma direta e indireta, conte conosco, vocês não estão sozinhos, nós estamos sozinhos e
propósito de Deus jamais pode ser frustrado. Sim. Então entendemos que, e deixar bem claro, não é o que eles queriam, não é o que eles desejariam, entendeu? E eles não estão coniventes. Não são coniventes. Eles são amantes de um ser humano gerado biologicamente por eles, que acredita que é promessa de Deus, como disse aí, bênção de Deus, herança de Deus, e o propósito de Deus, volto a dizer, jamais será frustrado. E entendemos que é a essência do Evangelho. Que não é vivida pela religiosidade. É a essência do Evangelho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Chega no Antigo Testamento, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o nosso desejo, a nossa oração é que esse casal abençoado viva isso. A glória da segunda casa, a grande abundância. Olha, um momento extraordinário, com muito pesar. Estamos chegando aqui ao final, lamentavelmente. Mas em 30 segundos, pastora Léa Mendonça, um toma lá da cá com Gama. Meu Deus do céu. 30 segundos para a gente encerrar aqui. Vamos lá. Personagem preferido do Antigo Testamento. Meu Deus. Caleb. Personagem preferido no Novo Testamento. Apóstolo Paulo. Cardápio. Frutos do mar. Frutos do mar. Massa também, eu amo. E comida japonesa. Uma ação que praticaste que te produziu um grande arrependimento. Ai, Jesus. Mas que pergunta difícil. Alguma coisa que eu fiz que... Eu acho que é ter sido tão radical, tão letra, e afastar tanta gente da minha vida. Algo que tu tinhas tudo para fazer e não fizeste e hoje tem arrependimento. Era para eu fazer, não fez e hoje tem arrependimento porque não fez. Ai, pastor, eu não sei. Pula essa daí que eu não estou lembrando. Um sonho. Um sonho que enquanto estiver com vida vai romper barreira para realizá-lo. Meu Deus, um sonho, né? Eu já estive na Grécia, em lua de mel com meu marido, e lateja meu coração voltar para lá. É mesmo? Grécia? A Grécia é maravilhosa, você tem que ir lá com sua esposa. Maravilha, 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 maravilha. Um conselho para todas as pessoas e principalmente as mulheres que te almejam, que te admiram. Eu acredito que é nunca achar que você é melhor do que ninguém, sabe? É amar quando você não concordar com a pessoa. Saber dividir prática da pessoa. Isso faz com que a nação, a família seja mais tolerante. Pois bem, pastora Léa Mendonça, eu quero agradecê-la muitíssimo por doar seu tempo, seu dom, sua saúde, sua vocação, sua família, seu ministério, sua sabedoria, seu carisma, para agregar seus valores na minha vida e participando desse momento ímpar do Conversando com Gama. Que o Deus dos céus venha retribuí-la muitíssimo em Cristo Jesus, e quero deixar aqui registrado o meu tributo de gratidão a Deus pela sua vida, pela vida do pastor Sérgio, e deixar notório diante de ti que a Igreja Brasileira agradece aos céus pela sua existência, pelo seu dom, pelo seu chamado, pelo seu ministério e pelos excelentes serviços que a irmã tem prestado ao reino de Deus. Muitíssimo obrigado por receber o meu convite e estar hoje participando aqui Conversando com Gama. Muito obrigada pelo seu convite. Estar com você é sempre estar num manancial de sabedoria. Não é, como é que eu vou falar, demagogia, não é querer exaltar a pessoa simplesmente do Cláudio Gama, embora você é o que você é, porque você se aprimorou naquilo que Deus
para o qual Deus te chamou. Então, há méritos em você também, mas toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor. E eu me sinto muito feliz por encontrar um espaçozinho no seu coração. Obrigado. Obrigado. O meu coração, para que a senhora saiba desse espaço, o Espírito Santo gravou um L e um M de Léa Mendonça. Ô, glória! Estamos findando aqui com muito pesar mais um Conversando com o Gama. Eu quero agradecer a você por disponibilizar esse tempo aqui conosco. E lembrando sempre, venha com a gente porque juntos somos muito mais fortes e juntos chegaremos muito mais longe. E acredite, em Deus faremos proezas. Até a próxima vez, permitindo Deus. Fique na paz.